Efésios 2:12. Olha lá. Que naquele tempo, ou seja, na lei, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, está claro, separados? E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha Efésios 2:13. Bíblia, papel e caneta. Olha a caneta na mão. Ó. Efésios 2:13. Sublinha. Mas agora em graça. Pastor, está escrito mais agora em Cristo Jesus. É a mesma coisa. Cristo é a graça de Deus. Então, mais agora em graça. Efésios 2:13. Mais agora em Cristo Jesus. Vós quem? Vós os gentios, que antes estáveis longe, já através do jejum, da campanha, da corrente. Efésios 2:13. Já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Perto de quem? Perto de Deus, abençoado. O gentio estava longe, estava distante. Por isso Isaías 65, que eu não esqueci. Isaías 65. Fui buscado por um povo que não me buscava. Eu fui achado. A um povo que não invocava o meu nome. Eram os gentios. Deus já tinha predestinado, já tinha previsto que seria assim. Está claro? Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Pois Ele quem? Cristo. Ele é a nossa. Nossa de quem? Dos judeus e dos gentios. Ele é a nossa paz. Hoje na nova aliança, na graça, não é só o judeu em Cristo que tem paz. O gentio em Cristo também tem paz. Quem pode falar glória a Deus? Efésios 2:14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos quer dizer dois. Quem era esse ambos povos? Judeu e gentio. Está claro ou não está claro? Ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele desfez na carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. A igreja evangélica diz que Jesus deixou duas ordenanças, o batismo e a santa ceia. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Todos os evangélicos falam isso. Todos os evangélicos falam isso. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja, o batismo e a santa ceia. Mentira, heresia, ele não deixou nenhuma, quanto mais duas. Ou você não está lendo Efésios 2:15? Ou a sua Bíblia não tem Efésios 2:15? Ele não deixou nenhuma ordenança para a igreja. Você pastor, você bispo, você pregador, que diz que Jesus deixou duas ordenanças, para de mentir para o povo. Ah, você não sabia? Então, atualize a sua ignorância. Adquira conhecimento. Ao ler Efésios 2:15, você vai ver que ele não deixou nenhuma ordenança. Quanto mais duas. O Espírito Santo manda falar de novo. Os evangélicos em geral dizem que Jesus deixou duas ordenanças para a igreja. O batismo e a santa ceia. Você quer que eu fale que é mentira? Ou quer que eu fale que é uma heresia? Ou quer que eu fale que é um falso ensino quem diz isso? Vamos ver o que está escrito na Bíblia? Não o que eu acho, não o que eu penso. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Mais precisamente o apóstolo Paulo. Efésios 2:15. Veja se a sua Bíblia tem Efésios 2:15. Desfazendo na sua carne, verso 15. O que ele desfez na carne? Ele quem? Jesus. O que ele desfez? Você sabe o que é desfazer? Anular, não precisa mais. O que ele desfez na carne? 15, Efésios 2:15. A lei dos mandamentos, Jesus desfez. Se ele desfez, não tem mais validade. Não vale mais. O batismo ficou como história na Bíblia. Em Mateus 3, em Atos, na igreja primitiva, que não conhecia a graça e o apostolado. O batismo ficou como uma história. Um dia teve batismo. Um dia houve batismo. Lá em Mateus 3, João Batista apareceu fazendo batismo. Em Mateus 26, celebraram a Páscoa.
Lá em 1 Coríntios 11, equivocadamente trouxeram a Páscoa para dentro da igreja. E Paulo disse, isso não é ceia do Senhor, isso é Páscoa. Se alguém tem fome, vai comer em casa. 1 Coríntios 11. Então, é falso o ensino, é falso o entendimento de dizer que Jesus, porque não está escrito isso, de Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja. A saber, o batismo e a Santa Ceia. Isso é um falso ensino, isso é uma heresia, isso é um equívoco dizer isso. Por quê? Porque Efésios 2,15 diz que Jesus desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Ele desfez as ordenanças. Não se pode dizer que há ordenança para a igreja. Ele desfez na cruz, na sua morte, na carne. Ou não é o que está escrito? Cadê os teólogos agora? Cadê os teólogos? Cadê os pastores? Não é, eu estou com a Bíblia aberta. Não é, quer que eu leia de novo? A última linha do verso 14, Efésios 2,14. Desfazendo na sua carne. O que ele desfez na carne? Verso 15. A lei dos mandamentos. Estou lendo devagarzinho, para você ver que eu estou lendo o que está escrito. Desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para em si mesmo dos dois, quais dois? Judeu e gentil. Dos dois criar um novo homem fazendo a paz. Verso 16. E pela cruz, Efésios 2,16, reconciliar ambos com Deus. Ambos quem? Porque ambos eram pecadores. Ambos quem? Judeus e gentios. Jesus, quando morreu na cruz, Efésios 2,16, reconciliou com Deus ambos em um só corpo, matando com ela a inimizade. Não há mais separação diante de Deus entre judeu e gentil. Isso foi morto, foi matado na cruz. Quando ele morreu na cruz, acabou esse negócio de judeu e gentil. Hoje nós somos um em Cristo Jesus diante de Deus. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Nunca mais diga que Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja. Porque além de não estar escrito isso, então é uma doutrina extra-bíblica dizer isso, porque não está escrito, é extra-bíblica. Isso é uma interpretação, é uma tese teológica equivocada, que eu acabei de desmascarar e combater só lendo Efésios 2, 14 e 15. Que deixa claro que ele não deixou nenhuma ordenança. Então, os que dizem que ele deixou 2 ordenanças para a igreja, depois você faz o trailer lá que eu vou precisar, hein? Depois, não há nenhuma ordenança para a igreja. Hoje o justo vive pela fé. Está claro ou não está claro? Não há ordenança. Você quer dizimar a Deus? Dizima por fé. Você quer ofertar a Deus? Oferte por fé. Deus ama o que dá com alegria. Por fé. É pela fé. Não é por obrigação. Não é ordenança. Não é mandamento. É por fé. Veja comigo Romanos 11. Vamos ver aqui, ó. Romanos, essa é a palavra para os gentios. A dos judeus era ordenança. Eles tinham que fazer. E os gentios? Não, os gentios não têm ordenança. Fazem por amor. Fazem por fé. Se você vai fazer, faz por amor. Deus ama ao que dá com alegria. Faz por amor. Não é por obrigação. Não é por necessidade. Não por constrangimento. Não por mandamento. Não por ordenança. Não por lei. Não há lei. É por amor. Quer fazer? Faz por amor a Deus. A obra de Deus. Faz por fé. É assim que se vive em graça. Romanos 11. Ninguém te obriga a nada, irmão. É tudo por fé. Está claro ou não está claro? Romanos 11, versículo 6. Olha como que Paulo foi claro. Bíblia, papel e caneta. Caneta. Romanos 11, 6. Marca na sua Bíblia. Romanos 11, 6, Paulo diz: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos, eu só estou lendo. Romanos, você percebe que só estou lendo?
E ao ler, sou obrigado a combater as falsas pregações, os falsos ensinos, as heresias. Ao ler, eu sou obrigado a combater. Porque nenhuma pessoa em sã consciência, que tem temor a Deus, que crê, que respeita a Bíblia, ele não pode falar que Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja. Agora, por que falam isso? Porque estão baseados em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João não é palavra para os gentios. Era o evangelho da circuncisão. Gálatas 2,7. O evangelho para nós gentios é o evangelho da incircuncisão. É só você ler Gálatas 2,7. Fica claro. E ao ler Gálatas 2,7, que diz que Paulo pregava o evangelho aos gentios da incircuncisão, quer dizer, não circuncisão, não precisa circuncidar, não precisa cumprir a lei, não precisa pagar o preço, não precisa fazer obras, não precisa fazer sacrifício, precisa o quê? O justo viverá por fé, é isso que precisa, por fé. Você crê? Faz. Não, é que não faz, mas eu sou obrigado, você não é obrigado a nada, eu tenho que fazer, você não tem que fazer nada, por amor, por fé. Essa é a graça. Por amor. Eu amo muito a obra, eu amo o reino, eu amo a Deus, então eu vou fazer por amor, por fé. Não, eu tenho que fazer, se eu não fizer eu vou perder a salvação. Então não faz, porque você não vai perder a sua salvação. Não é por medo, não é por ameaça, não é com condenação, não é por lei, não é por obras. Está claro ou não está claro, hein? É por graça, Romanos 11,6, se é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça não é graça. Quer entender melhor? Está vendo essa caneta aqui? Eu vou te dar ela de presente. Vou te dar essa caneta de presente. Tó, de presente. R$500. Então não é presente. Então eu não estou te dando de presente. Eu estou te vendendo uma caneta por R$500. Muda isso para o lado espiritual. Pela graça eu sou salvo. Mas se você não batizar, você não vai ser. Ué, então não é pela graça que eu sou salvo. Então é pelas obras, não é pela graça. Efésios 2,8, você é salvo pela graça. Não é o que diz Efésios 2,8? Que eu sou salvo pela graça? Que você é salvo pela graça? Ou você tem que pagar alguma coisa para ser salvo? Ué, se eu vou te dar a caneta de graça, de graça, de graça. Pela graça eu te dou a caneta. Aí você tem que dar R$500, então não é pela graça. Se você tem que pagar um preço, se você tem que fazer o jejum, se você tem que subir no monte, se você tem que se batizar para ser... Então não é pela graça. E se não é pela graça, Romanos 11,6. Então a graça não é graça, porque eu não estou te dando, eu estou te vendendo. Quem entendeu? Esse é o MGA. A graça como ela é. E o apostolado como tem que ser.